Há alguns anos atrás, 20 anos atrás, eu lembro de uma estatística norte-americana de que 80% dos óbitos de cavalos residentes em centros hípicos, 80% dessas mortes estavam relacionadas com cólicas gastrointestinais. E por sua vez, as cólicas estão relacionadas com manejo alimentar inadequado. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à Escola Chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom, hipólogo, e atuo como profissional a serviço dos adeptos do cavalo desde 1984. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a alimentação do cavalo e de como ela pode agregar valor ao seu cavalo. A importância da alimentação para o cavalo é de ordem maior. Inclusive, eu escrevi um livro intitulado Capacitação de Cavalariços, subtítulo A Escola Preparatória, e nele o capítulo 2 fala sobre os 4 pilares que dão sustentação a qualquer empreendimento de natureza equestre. E o item 2.1 é intitulado Suprimento Alimentar Adequado para o Cavalo. Se nós pretendemos que o nosso cavalo tenha boa aparência e eficiência nos desempenhos funcionais, o primeiro aspecto a ser observado é justamente a alimentação. Basta nós compararmos o cavalo com um atleta. Aliás, o cavalo é um atleta. Independente da atividade que ele realize junto a nós, os seus desempenhos são sempre atléticos. Portanto, o cavalo precisa estar sempre bem alimentado. O objetivo do nosso canal, a Escola Chamada Cavalo, é oferecer a vocês vivências, conhecimentos, informações colhidos nessa nossa trajetória. Então, por favor, acompanhe-nos na Escola Chamada Cavalo. Não é? Vocês podem acessar o nosso conteúdo pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo Facebook e o Spotify. Vamos entrar agora mais profundamente no nosso assunto. Né? Por que é que nós devemos alimentar corretamente os nossos cavalos? Quem de nós já não teve problemas causados por erros cometidos na alimentação do cavalo? Quadros de desnutrição, vários tipos de distúrbios gastrointestinais, doenças, cólicas e até mortes provocadas por problemas alimentares. Então nós sabemos quão importante e quão delicado é esse aspecto no que se refere a cavalos. Não é? Todos nós gostaríamos que os nossos cavalos estivessem saudáveis, bonitos e em boas condições atléticas. E o primeiro passo a ser dado é saber como alimentar corretamente o cavalo. Nós vamos oferecer a vocês algumas dicas com esse propósito: agregar valor ao cavalo por meio de um trato alimentar adequado. Okay? Inclusive, a alimentação é um dos itens que estão relacionados com etologia equina. Foi a live anterior a essa. Né? Para aqueles que não assistiram, definição de etologia é a ciência que estuda hábitos, comportamentos, instintos e a natureza psicoemocional dos equinos. E entre os estudos relacionados à etologia equina está o hábito alimentar do cavalo. Mas qual seria esse hábito alimentar original da espécie equina? Nós podemos dizer que o hábito alimentar original do cavalo acontece através da ingestão contínua de pequenas quantidades. Ao nascer, o cavalo já mostra isso para nós, mamando na égua. O hábito de mamar do potro acontece dessa maneira. Ele vai ocasionalmente às tetas da égua, mama um pouquinho, brinca, pasta, anda, corre, volta, mama mais um pouquinho. Ou seja, essa intermitência já é revelada como hábito alimentar desde o nascer do cavalo. É diferente de um bezerro, por exemplo. O bovino, o bezerro mama até se fartar, porque os processos digestivos do bovino são completamente diferentes dos equinos. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui. Uma informação importante relacionada à fisiologia digestiva do cavalo é que ele não tem uma estrutura chamada vesícula biliar, cuja função é armazenar a bile, que é essa enzima digestiva produzida pelo fígado. No cavalo, a bile ela é produzida
e lançada diretamente na primeira porção do intestino do cavalo, porque a forrageira, ou seja, os capins que o cavalo se alimenta deles, são digeridos nos intestinos e não no estômago, através de uma relação simbiótica com uma flora bacteriana que reside nos intestinos. Mas voltando agora à questão da comparação entre equinos e bovinos, para vocês terem uma ideia de como é simplificada a digestão do cavalo, o sistema gastrointestinal do cavalo, que é um herbívoro monogástrico, né? É a categoria dele, o seu estômago, ocupa aproximadamente 10% do seu sistema gastrointestinal, enquanto que o estômago do boi ocupa mais de 80% do seu sistema gastrointestinal. O estômago do boi é dividido em 4 compartimentos. É uma digestão bastante complexa. Alguns dizem que o estômago do boi é uma usina digestiva. Então, a digestão no equino e no bovino acontecem de forma completamente diferente. O bovino é um ruminante. O equino é um herbívoro monogástrico. Outro aspecto que precisa ser citado é a capacidade de processamento dos alimentos nos indivíduos da espécie equina. Não é igual para todos os cavalos. Essa capacidade de processamento do alimento nós chamamos de taxa de conversão alimentar. Taxa de conversão alimentar. É a capacidade do cavalo aproveitar aquilo que ele está comendo. Então, existem cavalos com uma taxa de conversão maior e cavalos com uma taxa de conversão menor. Então nós precisamos observar os cavalos para nós avaliarmos a taxa de conversão dos indivíduos. Aquele cavalo que com pouco alimento já ganha peso indica uma taxa de conversão alimentar maior. Outra questão que é importantíssima no que se refere ao hábito alimentar do equino é a questão da mastigação. O cavalo precisa do exercício mastigatório. Vamos voltar à comparação do bovino com o equino. O boi captura o capim com a língua e arranca e vai mastigar esse capim. O equino não, ele captura com os dentes incisivos, que ficam na parte frontal das arcadas dentárias, né, da mandíbula superior e inferior. São 3 pares de dentes incisivos que o equino tem. 3 pares na mandíbula superior e 3 pares na mandíbula inferior. Os pares centrais são chamados pinças, os imediatos a eles são os médios e os últimos são os cantos. Então o cavalo usa os seus incisivos para capturar e arrancar o capim. Depois ele joga para pré-molares e molares e vai triturar esse capim. E o normal para um cavalo selvagem adulto, num período de 24 horas, ele anda e pasteja pelo menos 18 horas. Isso é o normal para um cavalo. Ele precisa estar mastigando o tempo todo. Quando o cavalo, vamos citar o caso do cavalo em regimes de confinamento, fica sem condições de exercitar esse hábito mastigatório, ele agora vai transferir isso para maus comportamentos e alguns vícios que ele vai adquirir. Exemplo, vai morder a porta da baia, morder a madeira, vai morder a beirada do coxo de alvenaria. Alguns cavalos começam a morder o tratador ou as pessoas que lidam com ele. Alguns indivíduos começam a se morder. O mau hábito e o vício da aerofagia é decorrente dessa ausência mastigatória também. O cavalo apoia a boca numa superfície e começa a engolir o ar. Outro vício, a coprofagia. O cavalo não tem o que mastigar, não tem o que comer, começa a comer as próprias fezes. Então são questões importantes de nós compreendermos. O cavalo precisa estar mastigando frequentemente durante a maior parte do seu dia. E aí entra agora a qualidade da forrageira, do capim que nós vamos oferecer ao cavalo. Quando as forrageiras são de fibras longas, nós vamos oferecer ao cavalo uma melhor condição de exercitar a mastigação. Ele vai ficar mais tempo mastigando. O exemplo do capim picado, né, que nós cortamos na picadeira e processamos ali naquela máquina. Ele vem com as fibras muito curtas. Então o cavalo agora vai mastigar com muita rapidez e engolir logo. Isso causa uma série de problemas. O primeiro deles é a ausência da ensalivação. A saliva também é uma enzima digestiva e tem uma função fundamental no sistema gastrointestinal, que é alcalinizar o meio.
Ela inicia o processo digestivo já na boca, atuando como enzima digestiva, e alcaliniza o meio gastrointestinal. Cavalos que mastigam pouco, ensalivam pouco, tendem a ter um sistema gastrointestinal ácido. E a acidez no trato gastrointestinal pode provocar processos de fermentação. E a fermentação, por sua vez, pode produzir gases que acarretam as cólicas e podem, inclusive, levar o cavalo a óbito. Outra questão importante no que se refere ao hábito alimentar do cavalo é o peristaltismo. Peristaltismo é aquele movimento involuntário das vísceras gastrointestinais. Através do peristaltismo, o alimento transita no sistema gastrointestinal até ser expulso em forma de fezes. Então, quando o cavalo está em regimes de confinamento e ele se movimenta pouco, baixa o peristaltismo. Esse movimento vai ficando lento. E qual que é a consequência direta disso? O alimento demora mais tempo nas vias intestinais e, ficando ali mais tempo, ele vai fermentar, produzir gases e provavelmente cólicas. Então são aspectos importantes de nós compreendermos para que, através do manejo, nós possamos oferecer ao cavalo uma condição próxima daquela que é a original para a espécie. Vamos voltar àquela questão da forma de captura do capim pelo cavalo em regimes de pastejo. O cavalo está no pasto, né, fazendo uso da captura do capim ali para se alimentar, e o cavalo é sabido que ele procura pastos de altura baixa, ao invés do boi que gosta de pastos com altura alta. É um modo de captura que sugere essa diferença entre eles. O boi pega com a língua, sem abaixar muito a cabeça, não é? O cavalo não, o cavalo baixa a sua cabeça e captura lá no chão o capim, com os dentes incisivos. Isso está relacionado também com a visão do cavalo. Nós falamos sobre isso na live passada e vamos repetir aqui um pouco, não é? Para vocês entenderem. Uma das características da visão do cavalo, nós falamos sobre várias, vamos mencionar essa aqui hoje, é a formação da imagem. Como é que o cavalo focaliza a imagem? Através da inclinação dos raios solares sobre a sua retina, que é toda irregular. Quando o cavalo baixa a cabeça, o ângulo da luz solar incide de tal modo que favorece a formação das imagens para o cavalo. E sendo o cavalo uma presa, ele ocupa na escala biológica a categoria de presa, um animal predado por outros em tempos pretéritos, não é? Ele precisa, ao comer, estar também vigilante. Então, quando ele está com a cabeça baixa, favorecendo a formação das imagens, ele pode fazer essa vigília, estar atento aos predadores. É um dos motivos pelos quais o cavalo gosta de fazer o pastejo com a cabeça baixa. E é muito importante também porque faz um alongamento na musculatura dorso-lombar do cavalo, e isso ajuda muito depois nos treinamentos, porque para nós fazermos as flexões de coluna do cavalo, a musculatura dorso-lombar precisa estar alongada. E quando o cavalo come com a cabeça, abaixando o pescoço e a cabeça, ele alonga a musculatura dorso-lombar. Então é uma grande vantagem fazer com que o cavalo se alimente da maneira original, que é com o pescoço alongado e a cabeça baixa. É assim que ele pasteja. E é assim que ele prefere estar se alimentando sempre, mesmo dentro da cocheira. A questão da mastigação do cavalo tem outro aspecto que precisa ser aqui lembrado, não é? A importância do exercício mastigatório. O céu da boca do cavalo, que é chamado palato duro, tem uma rede vascular que irriga o palato duro. E quando o cavalo pasteja, ele faz o esforço com as suas estruturas bucais para capturar e arrancar, depois mastigar, não é? E isso mantém esse fluxo sanguíneo no palato duro, ou seja, no céu da boca, de forma adequada. Se o cavalo agora não exercita suficientemente as suas estruturas bucais por uma mastigação deficiente, esse fluxo sanguíneo tende a estagnar. O sangue vai represar no céu da boca do cavalo, formando um edema vulgarmente chamado de travagem, aquele inchaço no céu da boca do cavalo. A causa principal da travagem
é deficiência mastigatória. Um cavalo que mastiga de modo ativo dificilmente vai desenvolver a travagem. Vamos falar agora um pouco de quais seriam as forrageiras mais adequadas para a alimentação do cavalo. Bom, são as gramíneas. E afortunadamente nós temos mais de 2.000 espécies de gramíneas para escolher e oferecer ao cavalo. E no nosso país, que é um país de clima tropical, é muito fácil cultivar gramíneas. Então nós não temos nenhum empecilho relacionado a clima, nem a solo, para a adaptação das gramíneas. E é a forrageira principal para a alimentação do cavalo, a mais adequada. E algumas leguminosas. A mais tradicional usada para cavalos é a alfafa, que é de clima temperado. Então em clima tropical ela não se adapta muito bem. Mas nas regiões do sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles conseguem produzir com facilidade a alfafa. Temos também o estilosantes, que é uma outra leguminosa que se adapta a climas tropicais e pode ser utilizada em consórcio com as gramíneas. Nós podemos formar pastagens consorciando gramíneas e leguminosas. E essas forrageiras, elas podem ser servidas a fresco ou fenadas. Fenar significa desidratar a forrageira. Algumas pessoas acham que feno é um tipo de capim. Não, é um processo de desidratação. E não é sinônimo de capim seco, porque se o capim secar, ele perde os nutrientes. Então é preciso que se mantenha um percentual de água para que o capim mantenha esses nutrientes. Então o feno ele está desidratado, mas não está seco. Okay? É importante nós compreendermos isso. Existem várias forrageiras fenáveis que podem ser usadas para nós fenarmos e oferecermos ao cavalo. Mas mesmo a pessoa tendo a condição de oferecer feno ao cavalo, é importante que ocasionalmente nós ofereçamos também capim fresco. Com que finalidade? Primeiro, refrigerar o sistema gastrointestinal, oferecendo um alimento com maior teor de água. É importante refrescar os intestinos do cavalo. Vamos usar esse termo para ficar de melhor compreensão. Outra vantagem é nós renovarmos as disposições palatáveis do cavalo. O capim fresco ele tem um paladar diferente do capim desidratado. E nós criando essa dinâmica de variação, nós estimulamos o apetite do cavalo. Ele vai comer melhor tanto o feno quanto a forrageira a fresco. Quando o cavalo come uma coisa só durante muito tempo, parece que ele fica desinteressado por aquilo que ele está comendo. Então, essa variação é importante por esses aspectos que nós aqui mencionamos. Outra questão importante do feno e da forrageira cortada e não picada é nós oferecermos ao cavalo um maior tempo de processamento do alimento. Ele vai mastigar mais devagar e comer com menos velocidade. Mais próximo do que ele faria se ele estivesse no pasto. No pasto o cavalo está ao ar livre, relaxado, descontraído, passeando e se alimentando. Na cocheira não. Na cocheira o cavalo está ansioso, muitas vezes estressado, e quando chega o alimento ele come de uma forma muito rápida, com muita ansiedade. E isso atrapalha o processo mastigatório, porque ele come rápido, engole rápido, o alimento vai ser pouco ensalivado, e ele sobrecarrega o trato gastrointestinal, porque ele vai comer uma quantidade grande num tempo curto, coisa que ele nunca faria se ele estivesse no pasto, ou seja, pastejando. Nós precisamos, nos cavalos que estão em regime de confinamento ou semi-confinamento, mantê-los ocupados a maior parte do tempo. Porque o cavalo ocioso dentro da cocheira, ele vai adquirir maus hábitos e alguns vícios que serão difíceis de serem revertidos. Então lembremos, o natural para um cavalo solto a pasto é andar e pastar o dia todo. Como nós dissemos, um cavalo selvagem, a cada período de 24 horas, ele está andando e pastejando pelo menos 18. Então o cavalo confinado, nós precisamos ocupá-los, já que ele não pode se movimentar, pelo menos que ele esteja fazendo uso de um hábito alimentar próximo daquele que é o original. Comendo devagar, não é? Ingestão contínua
de pequenas quantidades. E para isso, a forrageira precisa ser de fibras mais longas. Evitar fenos com fibras muito curtas e também evitar picar o capim na máquina, para favorecer o exercício mastigatório do cavalo e deixá-lo ocupado por mais tempo. Lembrando a vocês, eu estou vendo aqui que nós temos aqui uma série de manifestações. Muito obrigado pela presença de todos que estão aqui conosco. E nós temos alguns tipos de live. A live de hoje é uma live informativa. Nós teremos também lives interativas, que estarão fundamentadas nos questionamentos que vocês nos trouxerem, não é? E também as lives que nós teremos convidados para dialogar com eles. Mas a de hoje ela tem cunho informativo. Então, por favor, deixem as suas perguntas, as suas dúvidas registradas no nosso Instagram, que mais adiante nós as traremos para esclarecer. Seguindo aqui, nesses 38 anos que nós temos de atuação como profissional do meio equestre, nós atendemos um número considerável de clientes que apresentavam queixas que tinham íntima relação com a má alimentação do cavalo. Não é algo difícil de se encontrar, pelo contrário. A maior parte dos estabelecimentos de natureza equestre que nós temos visitado tem problemas que têm também íntima relação com a alimentação dos cavalos. Alimentação e manejo, né? E dois são os problemas principais quando isso acontece. O primeiro deles é o excesso de fornecimento de ração concentrada, que não é um alimento original do cavalo. A ração concentrada, o nome já diz, é um alimento concentrado que tem a finalidade de repor a curto prazo os nutrientes que o cavalo fez uso deles nos seus desempenhos junto a nós. Podem ser desempenhos esportivos, pode ser trabalho, pode ser lazer. Então nós fazemos ali uma reposição desses nutrientes que foram gastos pelo cavalo no trabalho, fazendo esse complemento com ração concentrada. Mas nós precisamos fazer um uso consciente dessas rações, não é? Quando nós exageramos na quantidade, os distúrbios são a primeira consequência, não é? O cavalo ele digere a ração no estômago, e todo o alimento original do cavalo, que são as forrageiras, os capins, são digeridos nos intestinos do cavalo. Então, a primeira diferença quando o cavalo é alimentado com mais ração, com muita ração, com doses excessivas, ele vai estimular a produção da bile. O fígado vai produzir mais bile para ajudar na digestão desse alimento agora que está sendo requisitado, né, pelo sistema digestivo do cavalo. E o cavalo confinado, que fica muitas horas com intervalo entre uma refeição e outra, o que não deveria acontecer, o excesso de bile no sistema pode causar uma série de efeitos colaterais e até mesmo de doenças. Então nós temos que tomar cuidado com o excesso de ração. Mas quanto de ração eu tenho que dar para o meu cavalo? É muito relativo, nós temos que fazer uma análise individual do cavalo para nos aproximar daquilo que seria o suficiente para aquele indivíduo. Mas eu vou dar uma referência para vocês aqui. Um cavalo de grande porte é aquele que tem acima de 1,60 m na sua cernelha. Essa é a categoria de cavalos de grande porte. Um cavalo de grande porte em regime de trabalho, que esteja trabalhando pelo menos dia sim, dia não, ele não consegue metabolizar mais do que 4,5 kg de ração por dia. Um cavalo de grande porte em regime de trabalho. Distribuída ali de 3 vezes, 1,5 kg, 1,5 kg, 1,5 kg. Mais do que isso ele não consegue processar. Então nós temos visto, de uma forma frequente, cavalos de médio porte, até de pequeno porte, comendo quantidades de ração concentrada maiores do que essa que eu citei aqui agora. Por isso, a grande incidência de distúrbios de natureza gastrointestinal nos nossos cavalos. Erro de manejo alimentar. No que se refere ao volumoso, também é preciso ter critério. Nós falamos que as gramíneas são as forrageiras mais adequadas para o consumo equino. E nós podemos servi-las
frescas ou fenadas, desidratadas. Quando nós servimos um volumoso que não é tão compatível com a fisiologia digestiva do cavalo, por exemplo, os capins da família elefante, que são produzidos nas capineiras e depois cortados e picados na máquina e servidos ao cavalo. Essa é uma forma de alimentar bovinos. Esse é um alimento muito adequado para a fisiologia digestiva do bovino, mas não para a do equino. Existem uma série de aspectos que nos assinalam que não é a melhor maneira de se alimentar um cavalo. Por aí vocês veem como é importante nós estudarmos um pouco da fisiologia digestiva do equino, entendermos da etologia para conhecermos o hábito alimentar original do cavalo, para tentar não distanciar muito dele. Não é? Tudo isso é importantíssimo. Quando nós não temos essas informações, conhecimentos ou vivências que se aproximem dessa realidade original do cavalo, nós vamos cometer sucessivos erros. E muitas vezes erros irreversíveis. Quantos cavalos têm morrido em decorrência de cólicas gastrointestinais? Há alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, eu lembro de uma estatística norte-americana de que 80% dos óbitos de cavalos residentes em centros hípicos 80% dessas mortes estavam relacionadas com cólicas gastrointestinais. E por sua vez, as cólicas estão relacionadas com manejo alimentar inadequado. Prejuízos são grandes, muitas vezes o cavalo não morre, mas fica com sequelas devido às vezes uma cirurgia que precisa ser feita, ou alguma gastrite consequente disso, úlceras, entre outras questões. Não é? Então, uma das maneiras mais importantes para nós agregarmos valor ao nosso cavalo é aprender a alimentá-lo corretamente. Então, continuem nos acompanhando na escola chamada Cavalo, porque nós vamos continuar oferecendo a vocês dicas para agregar valor ao cavalo. Não é? Inclusive ainda relacionadas a esse tema que nós estamos abordando hoje. Se vocês tiverem, repetindo, né, dúvidas, alguns comentários, perguntas, se quiserem compartilhar conosco problemas que vocês enfrentam, nós gostaríamos muito de receber isso, para poder fazer contribuições. E será um tema futuro de novas lives que nós também ofereceremos a vocês. Nós vamos reunir perguntas que vocês nos enviarem e vamos criar as lives interativas respondendo a essas perguntas. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, mais uma vez. Se vocês puderem nos dar um like aí, vai ser muito bom. Ficaremos muito satisfeitos. Continuem seguindo a Escola Chamada Cavalo nas nossas redes sociais, sobretudo no Instagram e no YouTube. Queremos aqui deixar a todos vocês o nosso boa noite e esperamos revê-los na nossa próxima live.